Boa noite, pessoal. Boa noite. Link habilitado, gravação. Estamos gravando aqui. Vamos começar o nosso super papo sobre arquitetura de dados, engenharia de dados, ciência de dados. Vamos falar sobre carreira em dados. Primeiro, vamos perguntar o que será que é dado, né? O que é dado? Vamos começar falando tanto dado. O que é dado? Dado também é aquilo que a gente tem em casa, né? E joga e aparece o número 4, o 2, o 6, tá bom? Mas não é desse dado que nós estamos falando essa noite, hoje. Nós, cientistas de dados, engenheiros e arquitetos, trabalhamos com muitos dados. O dado mais fácil que tem. Qual é o dado mais fácil que tem? É aquele dado que pode ser representado no Excel. Então, você imagina que você abre o pessoal da engenharia fala, Excel, vou pular de engenharia. O mais fácil, senhores, família Castro aqui renomada, está aqui comigo. Vamos falar de dados. Então, o dado mais fácil que tem é o Excel. Você abre o Excel e você coloca lá nome do cliente, idade do cliente, renda do cliente, sexo do cliente. Se é da área da saúde, pode colocar o quê? PCR do cliente, creatinina do cliente, né? Os indicadores desse cliente. Ok, maravilha. E agora o desafio é trabalhar com os dados não estruturados, não é isso? Então, o que são os dados não estruturados? Imagem, som e texto. Dados não estruturados. E um grande desafio aí, e aí que é muito importante, é o trabalho dos nossos colegas, né? O engenheiro, arquiteto de dados, que são esses super profissionais de mercado que trabalham duramente, todos os dias, capturando todo tipo de dado, capturando toda essa informação e vai disponibilizar para o pessoal trabalhar nas outras camadas, né? Todas as áreas da empresa podem acessar esse data lake, esses arquivos preparados por eles. Então, eles são muito importantes. Por isso, eu gostaria de agradecer muito a presença dos nossos colegas, professor Daniel Castro e professor Vitor Castro. Vem aqui dar um oi para o pessoal aqui mais pertinho. Aê, Vitor, estou dando um oi para aí. Aê, galera, boa noite, boa noite. Professor Daniel. A Poli está aqui. Boa noite. Vamos ter aqui um super bate-papo com esses especialistas. Muito obrigada por terem parado um pouco lá o trabalho do Daniel. Tem 6 data lakes, ele vai contar um pouquinho para vocês, assim, ele é muito over advanced e vai contar um pouquinho para nós. Então, o desafio é esse: temos dados desde o Excel até os dados complexos, e a maior parte das pessoas que eu conheço não sabe analisar dado, né? Nem o mais simples, o dado do Excel. Então, por onde começar? Por onde começamos? Vou explicar já por onde começar. Outra pergunta que uma pessoa me faz é: professora, o que eu preciso saber antes de começar no LabData? O que eu preciso saber? Nada. Não importa de onde você veio. A pergunta que a gente tem que fazer lá na entrevista que o professor Vitor faz no processo seletivo é: aonde você quer chegar? Você quer estudar mesmo, não é? Você quer, de fato, extrair valor dos dados? Você quer salvar pessoas? Porque extrair valor do dado não é só fazer uma conta. Extrair valor do dado de repente, você tem uma mãe, tem um Alzheimer, ela está perdida na cidade, está com Alzheimer. E a câmera da cidade detecta que tem uma mãe, Camila, está com Alzheimer e devolve ela para casa. Eu salvei vidas. Você tem ali do agronegócio, eu estou estudando agro agora, estou amando. Você tem lá suinocultura. E aí você tem lá os porquinhos, ele faz o barulhinho. E dependendo do barulhinho que o porquinho faz, eu vou perceber se está com um problema respiratório, pessoal. Não é? Eu consigo capturar dado das pessoas falando. Aluno do nosso MBA faz isso. Captura dado, a pessoa falando. Fala 40 segundos, me manda esse áudio. E aí, o que o modelo vai retornar? Probabilidade da pessoa estar com depressão. Olha isso. Se eu sei que ela está começando depressão, tem uma colega aqui da saúde. Como você chama? Renata. A Renata, pessoal, está aqui comigo agora da saúde. Se sei que pode estar com depressão, eu vou tratar, que é o mal do século, tá certo? Então, nós, os monstros dos dados, temos este papel. Nós capturamos, armazenamos e geramos valor do dado, tá? Esse é o nosso papel. Eu sou a professora Alessandra e aqui são os meus amigos, o professor Daniel e o professor Vitor. E estou muito feliz que vocês estão aqui. Marcela Faroni, Marcela, eu te amo! Marcela, gente, Marcela, meu braço direito, acabou de adentrar a live. Estou muito orgulhosa dela estar nos assistindo. Marcela, Norberto, Melo, Rinaldo,
Ana Castro, boa noite a todos. Professora Ana Lúcia, boa noite. Estou muito contente, pessoal, estar aqui com um seleto grupo de pessoas interessados em saber o que nós fazemos, não é isso? Nós geramos valor, nós mudamos o mundo, nós somos super-heróis. Mas o que a gente faz de verdade? Qual é o nosso impacto na sociedade, ok? Então, eu sou cientista de dados, meus colegas são engenheiros e arquitetos de dados. E nós estamos agora aqui no Labdata, na Avenida Paulista. Lab o quê? Labdata, mas o que é isso, professor? Onde é que vocês estão? Então, o Labdata, ele é um centro de excelência, que é um laboratório de análise de dados, laboratório. Aqui, nós colocamos o dado no computador, o professor Daniel processa lá na nuvem e nós geramos valor, ok? Nós fomos, as escolas, né, uma das escolas responsáveis por ter trazido o Big Data para o Brasil há 10 anos atrás, e que nem falavam que era isso. E nós já tínhamos aqui laboratórios montados, é isso? E processando aí o Big Data. Então, foi um acelerador de toda esta operação. Então, é beber na fonte, tá? Quando você estuda o que nós estudamos, fala o que nós estamos falando, nós estamos bebendo na fonte. Nós somos aqui a nova geração. Mas nós temos a geração antes de nós aqui. O professor Cantor, por exemplo, ele é o nosso também diretor do Labdata e ele trouxe estatística para o Brasil, em 1970. Então, nós estamos aqui com um time, estou falando lá na fonte, o cara que trouxe a estatística para o Brasil, sabe o professor Big Data. Então, assim, é aprender com os melhores, tá? Um pouquinho para vocês hoje sobre o nosso trabalho. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Pegou, passou? Vamos só compartilhar diferente, professor, porque a visão que eles estão tendo é aquela lá. Eu quero compartilhar sem ter essa dupla tela. Então, Daniel, está me ajudando? Então, como eu falei inicialmente, aqui é o Labdata, é um centro de excelência da FIA Business School, ok? É um núcleo da grande faculdade FIA Business School, que é uma super escola de negócios aqui do Brasil. Uma super escola de negócios do Brasil, nosso laboratório. Aqui no Labdata, nós temos mais de 10 anos de atuação, muitas turmas formadas já, mais de 10 mil alunos, mais de 1.000 empresas conveniadas, temos alunos em vários estados brasileiros, o que é muito gostoso, né? O professor vai para o Sul, eu encontro aluno nosso, vai para Brasília, eu encontro aluno nosso. Então, a pandemia teve muito ruim a pandemia, mas a parte boa da pandemia é que ela aproximou os professores, os pesquisadores de todo o Brasil. Teve esta aproximação, porque as pessoas foram obrigadas a ir para o digital, né? Elas foram para o mundo digital e foi muito legal. O Daniel vai me ajudar, legal. Então, tem destaque da nossa organização. O que vocês estão falando? Vocês têm, cadê crachá? Tem credencial? Temos, né? A nossa FIA, ela teve aí grandes destaques em vários portais, Financial Times, etc. Temos credenciamento internacional. O que significa isso? Não adianta eu falar que eu sou boa, né? Não adianta, tem que ter alguém que for o selo. Então, por exemplo, AMBA. Então, esses executivos internacionais visitam de tempos em tempos escolas de negócios no Brasil. E quando a pessoa tem, assim, mínimo de matéria que tem que ter para ter um MBA, você tem que ter mínimo para você ser considerado uma boa escola, pelo menos aquele mínimo, claro que a FIA sempre tem mais que o mínimo, tem selo. Então, nós temos selo certificados pelos nossos guardiães internacionais. Nossos alunos viajam pelo mundo inteiro. Aluno nosso já foi para a China, já foi para Bucone, Estados Unidos. Então, assim, todo semestre nós abrimos uma grade, uma programação onde os alunos fazem um módulo internacional. Se quiser, o professor Daniel vai levar os alunos para a Itália, se Deus quiser, vai para Bucone, levar aí uma safra de Big Data. O sorvido também vai, porque a classe vai ser muito grande. Então, dependendo do ano, vai uma safra. A FIA toda, né? Nós montamos assim um bloco. A FIA vai, aí vai um avião, todo mundo vai para algum lugar do mundo estudar, visita empresas internacionais. É bem gostosa essa parceria internacional. No Labdata que estamos falando, eu trabalho com ciência, engenharia e arquitetura, tá bom? A FIA mãe vai trabalhar com marketing, gestão, finanças, e aqui não. É um centro de excelência dessa parte específica. E aí nós temos cursos para todas as fases da sua vida. Para a Ana Castro, ela acaba de ganhar uma bolsa que ela nem
nem sabe, mas ela deve saber, se ela está ouvindo, não sei se ela já está com o áudio aberto, ela ganhou um curso aí. A senhora Ana Castro é a mãe dos professores, tá bom, pessoal? Então, como é a mãe deles na live, eu estou feliz sendo prestigiada pela esposa do professor Daniel, pela mãe desses gênios, ela ganhou aí um curso que vai ser lançado nos próximos dias, aplicações de inteligência artificial para negócios. Então, tem curso para toda a fase da sua vida mesmo. Minha mãe tem 70 anos e ela não para de estudar as nossas lives, vem nos festivais, falar com os principais nomes do Brasil, para conhecer o que está acontecendo no seu mundo, que é área médica, no agronegócios, em finanças, no varejo. O que está acontecendo? Porque hoje você pode até ser um profissional de uma área, mas pode expandir para outra área, não é verdade? Tem que estar por dentro. Então, temos cursos de curta duração, pós-MBA. Perfeito. Quais são os nossos temas que nós trabalhamos? Você não pode querer dar aula de tudo, ser especialista em tudo, né? Então, nós nos aprofundamos em algumas temáticas relevantes. A arquitetura de dados, que nós vamos falar daqui a pouco. O que é o arquiteto, o que ele faz, qual é o papel, porque é legal, não é legal, e uma pessoa vai gostar, outra não vai gostar, está tudo bem. Engenheiro de dados. O que é esse grande Big Data, né? O guarda-chuva geral? Estatística aplicada. O que é isso? Para que serve? Todas as pessoas do planeta têm que saber estatística aplicada, né? Um skill. Nós não temos que aprender a escrever? Agora tem que aprender a digitar. Agora tem que aprender a usar o Excel, tem que aprender a usar o Word. Como você não sabe o Excel? Tem que usar o smartphone. Se você não sabe o que é uma estatística aplicada, você está com problema. Você tem que ter habilidade para analisar dados. Inteligência artificial já é mais avançada, ciência analítica. Então, nossa live é essa, né? Nosso encontro. Vamos aprofundar esses temas, falar o que é isso, para que serve, ok? Então, somos profissionais no mundo de dado. E dado é tudo. Imagem, som e texto. Até o que eu estou pensando. Já tem pesquisadores com esse desenvolvimento. O que a pessoa está pensando. Eu consigo estar parada num carro de Fórmula 1 e com comandos mentais pilotar um Fórmula 1. Eu consigo estar lá totalmente numa cama, né? Não consigo levantar, mas com comandos mentais eu consigo controlar um robô servindo num restaurante, ok? Porque tem um super time de dados. Os irmãos Castro, podem contratá-los, mas tem que ter muita bala, porque o bônus tem... foi uma Maserati aí. Não dá nem para começar a conversar. Bom, legal. Vamos lá. Professor Daniel. O que é esse Big Data? Big Data começa aqui, né? O mundo começa aqui. O que é o Big Data? Big Data é um banco de dados enorme? Não! Big Data, ele é um software? Não! Será que fazer um Big Data é tão fácil como fazer um Big Mac? Não! Como é o Big Mac? Você está aqui comigo. Como que é o Big Mac? Conta para o pessoal da live lá. Fica a pessoa fala alto para a câmera te pegar. 2 hambúrgueres, alface... 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, com um pouco de argina, é isso? E vai ser assim mesmo. 2 hambúrgueres não vai mudar. Isso é o Big Mac, fácil. Agora, Big Data não é tão simples, porque não tem receita, não é? O Big Mac tem receita lá. Sim, mas Big Data é metodologia. Né? Big Data é um conjunto de metodologias. Para quê? A pessoa faz todo dia. Capturar, armazenar e processar um conjunto muito grande de informação. Tá certo ou não? E aí vai depender. Ele pergunta para mim, vou processar quando, Alessandra? Você quer tempo real ou dá para processar amanhã, semana que vem? Eu vou negociar com ele. Ele tem que saber o que eu faço, eu sou cientista. Tem que falar com o engenheiro. Porque se eu não souber engenharia, eu estou perdida. Se ele não sabe a ciência, ele está perdido. Como é que ele vai preparar o dado para mim? Ele não sabe o que eu vou fazer. Então, as empresas, o ideal é trabalhar em grupo. A união vence, né? Juntos somos mais fortes. Então, é esse time aí multidisciplinar, que capturam, armazenam e processam. Dá para guardar todo o dado do mundo, tá? Os Estados Unidos têm capacidade para capturar, armazenar e processar os dados gerados pela humanidade nos últimos 500 anos. Ora, Ana Castro, eu estou falando em yottabyte. Yottabyte. É assim ou não? Um yottabyte. Por exemplo, comprar um peixe, a mãe gosta do peixe beta, aquele peixe do aquário, não? O cachorro gosta. Um peixe em beta, vou pôr o nome dele, yottabyte. Yottabyte é um peixão. Iota. Eu não estou falando megabyte. Eu não estou falando gigabyte. Eu não estou falando terabyte. Eu estou falando yottabyte. Depois, quem se interessar, vai na internet e coloca quanto é um yottabyte. Então, assim, não tem problema.
nós conseguimos, nós, Estados Unidos, não a gente, tem dinheiro para isso, mas guardar e processar. Então, não tem mais desculpa, não tem desculpa. Você consegue, só que tem que ter os skills para poder trabalhar nessa direção. Legal. Como é que são as camadas do Big Data? Então, a primeira camada é tecnologia, né, pessoal? Tecnologia. Alguém tem que... Depois eles vão explicar com bastante clareza o que faz o arquiteto, o que faz o engenheiro, esses papéis. Então, alguém tem que tomar esse cuidado aqui. Tem que preparar o local onde vai pôr os dados, o data lake, olha a cara da riqueza, a gente ainda está, né? Por um computador, é coisa de pobre, né? Rico fala o data lake, não é isso? O repositório, né? O Daniel tem 6 data lakes. Então, você falou outra live, ele vai falar, ele tem 6. Enfim, vai guardar os dados em algum local. Esse local pode ser a tua empresa ou pode ser na cloud, lá na nuvem. Então, vamos falar um exemplo. Quando pode pôr aqui, vai fazer a tua coisa privada, ali ninguém vai entrar, tá privado ou não. Vou pôr na cloud, põe na AWS, põe na nuvem chinesa, eu vou pôr na Microsoft, não é isso? A cloud é o computador dos outros, tá certo ou não? E quando você coloca uma comida na geladeira dos outros, tem ônus e bônus. Certo ou não? Vou ver um churrasco, não cabe tudo aqui, vou pôr na geladeira do outro. Bônus. Vale a pena, não vale a pena? Vou fazer um churrasco esse final de semana, vou chamar 500. Eu vou agora comprar um monte de geladeira só para ver um churrasco? Não vale a pena, né? Não, professora, calma aí, mas olha, veja lá, tá? Então é isso daí, fazer o guardar as coisas. E o cientista está aqui, ó, análise de dados. Então, na camada de analytics, todo ser vivo tem que trabalhar, pessoal. Todo ser vivo. Só ser vivo? Como ser vivo? Quer dizer que cachorro pode fazer compra? Pode. Empresa Pets. O cachorro faz compra, mas o dono paga, não é isso não. Eu posso vender para o cachorro escolhe o que ele quer comprar. Olha que legal. Daqui a pouco o cavalinho também se treina ele. Chega, não sei, tira a cenoura, vê se ele não faz. Ou se faz. Se ele saltar, vai acontecer uma coisa. Então, se a gente... É tudo treinar, né? Os animais podem treinar. Então, análise de dados. Então, nós vamos analisar dados para encantar e resolver problemas. Nós todos. Quer dizer o quê? Analisar dado de uma maneira rasa, todo mundo tem que analisar. Agora, na profundidade é o cientista. Mas lá na profundidade, o cientista, eu não preciso ser um super cientista para trabalhar nas empresas. Mas se eu não souber analisar dados, eu estou fora da empresa. A pessoa outro dia me ligou para fazer uma entrevista, perguntou: as pessoas vão perder o emprego? Eu falei, graças a Deus, muitos vão. Estou bem tranquila com essa frase, porque eu estou programando um exército de robô. Porque assim, cara, quem não quer ser humano, sai fora, deixa o robô trabalhar. O robô é treinado 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente vai dormir, a máquina está ligada, ela está aprendendo a aprender. Muito ser humano está fazendo o quê? É Facebook, é Instagram, é lero-lero, não lê nada. Nem um jornal, nem um terra, portal, um estudo, não faz nada. Como é que você que está ultrapassado não faz nada? Não sabe nem usar o Excel, não sabe calcular o mínimo valor, o maior valor, fazer uma médiazinha, não sabe nada, ordenar um dado ali. Você quer competir com o robô? Não vai dar certo. Tá certo? Então, para salvar a humanidade mesmo, nós vamos ter que ter robôs treinados que estão sendo mandados por seres humanos evoluídos. Dá o match. E também ser humano evoluído não foi feito para fazer serviço repetitivo. Não foi feito para ser um bombeiro e entrar num prédio pegando fogo e morrer. Então, a gente tem que fazer o quê? Esse mix. Então, assim, para você não ser mandado por robô, você tem minimamente saber analisar dados. Mínimo. Legal. Então, na tecnologia, meus colegas da engenharia e arquitetura vão explicar já a ciência, eu analiso o dado e todo mundo pode entender um pouco da visualização. Tem ferramenta, olha, a gente fala, planilhinha lá tem o Excel, editor de texto é o Word, não é assim? Então, tem outro lá da família, o Power BI, que é uma outra ferramenta que vai visualizar. Tá? Então, visualizar dado é bem tranquilo. Se você estudar ali umas 20 horas, você já consegue extrair valor. Tá bom. Então, são as nossas camadas. Agora, o que é que esse cientista faz, né? O que ele faz? Bom, quando a gente analisa dado, como é que eu começo? Eu pego um banco de... Assim, quando eu falo a ciência, pessoal, aqui no LabData, todo mundo tem que saber ciência. Ciência é o básico, tá? Até o pessoal da engenharia e da arquitetura, eles entendem de ciência. Então, a ciência é o primeiro. Ser um cientista, legal. Mas você também pode ser um engenheiro ou arquiteto. Mas cientista é o basal. Ele é o primeiro nível. Então, todo mundo aqui tem que ter aí uma ideia da ciência de dados. Muito bom.
Na primeira fase, os primeiros profissionais são as pessoas que estudam estatística aplicada. A estatística é tranquila. O que são, assim, sobrevivência na estatística? Eu tenho que entender, explorar o dado. Pego lá o Excel e calculo qual é o maior valor, né? O menor valor. Tem uma colega da área médica, ela vai fazer uma operação. Faz sentido falar que você vai ou analisar o dado de uma pessoa que operou, que estava vivo, né, quando entrou na operação, 280 anos? Não, né, pessoa, 280 está maluca? Não faz sentido, né? Então, mínimo, máximo, eu vou explorar. Depois, o que eu posso fazer? Técnica de projeção, vou projetar venda, não é assim, pessoal? Projetar faturamento, deixa eu falar com o pessoal que ver aqui o chat. Projetar venda, projetar faturamento. Algum de vocês aí da live já trabalham com estatística aplicada, pessoal? Se alguém falar, você fala, tá, João, doutorinho? Alguém aí, quando a gente faz live, é legal, porque sempre o computador, o retorno, para ler o chat aqui, ó, a gente tem que ter um retorno. Senão a gente tem que ficar pedindo ajuda. Alguém aí da live já trabalha com estatística aplicada? Projeta? Vou projetar venda, projetar preço, né? Projetar faturamento. Outra coisa que eu posso fazer, segmentar a base de dados. Eu pego a base de dados com todos os meus clientes e eu parto em cluster análises. Então, grosso modo, o cientista de dados, na maior parte do tempo, ele explora dado, ou ele projeta o futuro, ou ele separa a base de dados, ou ele faz acontece ou não acontece, que é classificação. Passou uma transação na máquina, é fraude ou não é fraude? Não é assim? Um cliente entrou lá no varejo para comprar alguma coisa, está no site, ele compra ou ele não compra. Área médica, o remédio faz efeito ou não faz efeito? Agronegócios, a plantação vai evoluir ou não vai evoluir? Então, é técnica de classificação. Então, a exploratória já responde muito problema de negócio. Exatamente. Uma exploratória bem feita. Só com a exploratória bem feita já resolve muitos problemas, ainda na estatística, né? Então, lá na estatística, em geral, eu estou explorando, ou projetando, ou segmentando, ou classificando, maioria das vezes. E tem uma outra técnica também que a gente faz de vez em quando. Então, isso é estatística aplicada, tem que saber. Algoritmos tradicionais, ou seja, ferramenta tradicional, metodologia tradicional. Mas tem hora que o problema é complexo. Lembra que eu falei? Analisar texto, som e imagem. Então, não vai dar para usar a estatística. Aqui resolve muito problema, eu sou promovido, eu entendo o negócio. Só que quando a coisa é complexa, tem uma quantidade muito grande de dados, ou os dados são não estruturados, imagens ou texto, eu vou precisar o quê? Deep Learning. O Deep Learning é uma metodologia, é algo mais avançado. Aqui equivale a resolver o problema tomando uma homeopatia, resolveu, curou, está tudo bom. Mas tem hora que tem que entrar o quê? Uma morfina, né, pessoal? Uma coisa mais pesada para resolver o problema. Outro exemplo, eu quero plantar uma árvore. Eu quero plantar uma árvore e aí já tem ali a minha casa, tem o espaço, tranquilo. Eu estou com a minha casa, estatística aplicada. Eu pego uma colherzinha que eu comprei ali, uma colherzinha pequena, eu faço um buraquinho e plantei a árvore, estatística aplicada, tranquilo. Aí o senhor Carlos vai ter que plantar uma árvore. Só que ele tem que plantar uma árvore, primeiro tem que tirar todo o barranco, planar o terreno, e depois vai ter que abrir a vala e vai ter que plantar. Dá para ir de colherzinha? Não vai dar, né? Vai ter que vir um caterpillar, Daniel. O caterpillar vai resolver. Deep Learning, ok? Vamos resolver os problemas de uma coisa mais avançada. Então, o cientista de dados, ele é o profissional que ele sabe resolver o problema de várias formas. O cientista, usando do mais básico até o mais avançado. Ele é o cientista, ele está ali no laboratório dele, e aí, quando chega o problema, ele vai endereçar qual é a melhor forma para resolver. Tá claro? Cadê o meu chat aí? Vocês entenderam o que o cientista de dados faz, pessoal? Cadê todo mundo aí? Vocês entenderam? Mata para mim o compartilhamento. Cadê? Vocês entenderam o que o cientista faz? Analisa dado o dia inteiro. Alisson, Ana Lúcia, Inácio, Leonardo, Luana, Norberto e Sabrina. Sim, 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 sim. Então, o cientista de dados, ele analisa a informação. Então, vai chegar o problema e ele vai verificar em tudo que ele sabe qual é a melhor maneira para resolver o problema. Tá claro? A melhor maneira. E ele tem do mais básico até o mais avançado para a resolução do nosso
problema. Legal, 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 legal. E aqui no LabData nós temos aí vários cursos que toca a ciência de dados, né? Vai começar agora, daqui uns dias, a nossa pós-graduação em ciência de dados. É um curso de 360 horas e tem a grade mais completa da cidade. Nós passamos por várias metodologias, né? Para a gente analisar dados com profundidade, trabalhamos com dados reais. Hoje a gente pode fazer um MBA, né? Quem faz o MBA é um aluno que ele quer entender com profundidade o que faz a parte da ciência, mas ele também quer estudar marketing, gestão de pessoas, people analytics, enfim, outras matérias associadas à gestão. Então, ele vai ser aí um super profissional da área de análise de dados. Agora, vamos voltando para a nossa apresentação. Eu contei o que faz o cientista de dados, tá? Ele tem um problema e ele vai resolver usando os dados. Mas, para ele entrar, o dado já tem que estar lá, tá certinho, tá bonitinho. Tá bom? Na minha vida é fácil, o dado tá lá, ó. Sou a Barbie no filme cor-de-rosa lá e estou resolvendo. Mas quem faz o trabalho hard e pesado não sou eu, são os nossos amigos, que são quem mesmo, pessoal? Os irmãos Castro. Aê! A lenda! A lenda! Eles trabalham no próximo slide, que eles trabalham na engenharia e arquitetura de dados. Então, agora eu vou sentar um pouquinho, tomar uma aguinha, enquanto eu passo a palavra para os nossos colegas, vai contar um pouquinho para vocês isso, né? Tranquilidade, o que faz um engenheiro? Mas lembrando, tem que falar bem básico, porque eles são muito avançados, tá bom? Bem assim, como eu estivesse explicando para a Ana. Não, mas a minha mãe é avançada, pronto, tá bom, desculpa aí. Tá com vocês, pessoal. Dani, fiquem à vontade aí. Agora eu vou ficar aqui assistindo essa família maravilhosa. Bacana. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o nosso curso de engenharia, né? Sobre engenharia de modo geral e como que a FIA aborda, né, o assunto de engenharia de dados. Bom, a engenharia de dados, Big Data, Data Lake, né, são alguns conceitos que a gente tem que aplica, tem algumas ferramentas que a gente tem que conhecer para aplicar esses conceitos, né? Então, vamos voltar um pouquinho, né, de como começou essa parte, essa revolução de dados. A gente já trabalha com grande volume de dados faz tempo, mas sempre de forma vertical. Mainframes, máquinas gigantes, né, verticais ali, que sempre que precisava, tinha um grande volume de dados, a gente precisava escalar tanto storage, escalar memória, escalar hardware, né, e sempre processamento vertical. Existiam também algumas, mesmo no processamento vertical, algumas tecnologias já aplicavam, né, um certo paralelismo ali para conseguir dar vazão nesse grande volume de dados. Só que com a evolução, né, lá para os anos 2000, na evolução da tecnologia, começaram a surgir muitos dados. Sensores, IoTs, internet, celulares naquela época nem tanto, né, mas lá para 2010, mas mesmo assim já tinha um grande volume de dados. E aí tinha o Google File System, né, que já é um sistema distribuído de armazenamento de dados, né? Aí chegou o Doug lá com o Hadoop, lá em 2004. E ele foi lá e, bom, vamos pegar esse projeto lá na Yahoo e evoluiu, né? Ele falou, bom, para evoluir esse projeto, junto com o Yahoo, vou fazer ele em Java e usando Linux. Ele tinha que ser open source, né? Para que a comunidade conseguisse todo mundo participar e evoluir junto. Então, veja que o Big Data já nasceu, né? O termo ali, quando já começou a parte do Hadoop, ele nasceu colaborativo. Ele nasceu com que todo mundo evoluindo, né, de forma em conjunto. E ele veio com esse conceito de armazenar o dado distribuído para conseguir processar. Porque muitas vezes você armazena o dado, só que você não tem capacidade computacional para processar aquele grande volume de dados, né? Então, o Hadoop ele vem com a parte de armazenar o dado distribuído, aí tem a parte computacional ali, onde você tem toda essa a parte de gestão, que é o MapReduce, né, que é você mapear e depois aplicar uma redução ali, né? Fazer um select e depois fazer um sum, né, com group by, basicamente. Ele criou todo esse ecossistema, que depois foi evoluindo. Entrou Hive, tem o Yarn, Zookeeper, tem uma infinidade de sistemas ali que faz toda essa gestão, né, de você conseguir processar no ambiente distribuído. Quando a gente fala ali no HDFS, Hadoop File System, do MapReduce, então imagina que o seu dado está armazenado em diferentes máquinas, né, diferentes storage,
e você tem que mandar o seu código até o dado. Então, já tem uma quebra. Eu fiz uma transição de carreira. Então, muitas vezes, eu trabalhava lá com Java, né? Eu vou no banco, trago o dado na sua totalidade e vou entendendo o dado, né? Sempre de forma, trazendo o dado até o código. Aí, quando eu entrei na parte lá de Hadoop, Big Data, pô, eu tenho que fazer um código aqui que eu tenho que distribuir esse código para levar o meu código onde está o dado. Eu vou processar, usar a capacidade computacional de cada máquina que o dado está armazenado. Então, veja que tem uma quebra de paradigma. E o paralelismo foi a grande chave para que a gente conseguisse processar esse grande volume de dados, né? Então, a engenharia de dados ela vem evoluindo muito, né? Porque capturar esse grande volume, armazenar e conseguir processar, como a professora bem falou, né? E de uma forma organizada. Bom, quando eu vou colocar esse dado montar um repositório, eu preciso organizar. E eu costumo fazer uma analogia, né, nessa organização. Imagina você chegar numa livraria e procurar um livro da Morro dos Ventos Uivantes, sei lá. E você não tem um catálogo, se você não tem uma organização. Muitas vezes eu chegava na livraria, eu não conseguia achar, não tinha um self-service ali, e ia para o vendedor. Onde é que está o livro? Ele já me levava até o setor e pegava. O Data Lake tem muito dessa organização. Então, quando você tem o Data Lake e você coloca, né, tem um repositório de arquivos distribuído, né, que seria um S3, um HDFS, um blob storage, depende da tecnologia da nuvem que você está utilizando, on-premise, né? Você está armazenando isso, é importante você separar em camadas, né? Então, aí surgiu a parte de arquitetura medalhão, né, que é a bronze, prata e ouro, né, que a gente costuma falar ali, muito utilizado pelo pessoal ali da Databricks. Então, normalmente você tem uma camada crua, onde você armazena o dado da forma que ele vem, natura, você não mexe. Você só armazena, porque você não pode perder aquele dado. Então, se o dado vem em texto, armazena em texto. Se vem PDF, armazena PDF. Mas a ideia é que você tenha esse dado da forma que ele vem, porque você começa a trabalhar com dados não estruturados. E você sai daquele modelo tradicional de banco de dados relacionais ali, que tem tudo, cada dado no seu lugar correto, na sua caixinha ali, fortemente tipado, um esquema bem definido. Então, tudo isso, né, quando você vem com o Data Lake, já a ideia é que você só armazena o dado. E depois você vem evoluindo esse dado para as próximas camadas, né? Eu vou levar para uma camada tratada ali, uma camada prata, que eu vou pegar esse dado, já vou transformar em parquet, que é um tipo de arquivo que a gente consegue ter uma compressão melhor, né? Ele não ocupa tanto espaço, e aí é um arquivo binário, que eu consigo trabalhar com metadados. Você pode ver que eu estou falando alguma sopa de letrinhas que a gente aborda aqui um detalhe cada arquivo desse. Estou falando de uma forma um pouco mais resumida. Aí eu vou para uma camada ouro, né? Que peguei esse dado, eu deixei todo mundo no mesmo padrão, eu trouxe para um arquivo colunar, que é o parquet, né, formato colunar que a gente trabalha, tem outros tipos, o work, etc. Mas aí eu vou levar para uma próxima camada. Essa próxima camada é a camada ouro. O que é a camada ouro? É onde eu crio meus produtos de dados. Eu vou lá, vamos falar que eu sou um birô. E eu tenho lá uma base lá com o CPF e um score do Daniel, no meu CPF. Eu já criei um produto. Então, eu posso só vender o select nessa base. Cada acesso. Que existe, como os birôs acabam aplicando. Então, pode ver que essas empresas, o produto, a matéria-prima, acaba sendo só dado. Então, essa organização, você entender ali como é que você organiza esses dados e deixar claro, aquela pirâmide que a professora colocou, para o time de analytics se achar e conseguir organizar esses dados e ter uma performance no processamento, é muito importante ter esses dados catalogados, com governança, né? E usando a tecnologia correta. Bom, vamos falar, a gente falou muito ali da captura de dados. O que eu utilizo para capturar dados? Normalmente eu utilizo, sei lá, MiFi, Airflow. Eu tenho uma infinidade de ferramentas que a gente pode utilizar para fazer ou construir uma ferramenta in-house mesmo, em casa, caseira, que eu vou lá e faço um crawler e começo a trazer dado também. Então, você tem uma infinidade de ferramentas que você pode fazer essa captura. Bom, capturei e armazenei. O que eu uso para processar? Né? Antigamente eu falei do Hadoop, mas aí lá em 2009 foi criado o Spark, 100 vezes mais rápido, processamento em memória, lazy execution, porque eu não preciso... eu só faço quando eu faço uma ação, eu pego esses dados que estão armazenados, subo e faço tudo em memória. É mais caro? Sim. Só que hoje o Hadoop acabou perdendo um pouquinho de espaço, o conceito não, só que o Spark ganhou muito. Aí que entra a parte de Databricks, Spark, Kubernetes, tem
a gente tem várias abordagens e várias formas de atacar essa parte de processamento, né? E processar um grande volume de dados. Não adianta só processar, preciso entregar esse dado. Que ferramentas que eu posso utilizar para entregar? Quais tecnologias que eu tenho? Webhook, APIs, dashboards, Power BI, Tableau, ClickView. Eu tenho uma infinidade, tenho várias formas de entregar esse dado. Não adianta nada, a gente só armazenar e processar, beleza. Agora a empresa inteira precisa acessar. Como é que eu faço isso? Então, essa visão de arquitetura que a gente acaba abordando, porque é usar na arquitetura, usar a ferramenta correta, né, numa solução adequada para o negócio, para que a tecnologia consiga responder, mas ela consiga responder o problema de negócio que a gente tem, que a gente quer resolver ali com a tecnologia. Então, na engenharia, né, a gente acaba fazendo toda essa organização, captura, e a gente fica no backstage, aí vem o time de Data Analytics, né, Data Analytics Engineer, Business Analytics, a gente tem uma infinidade de papéis que acabam, a partir do momento que o engenheiro entra, ele acaba trabalhando com esses dados. Aí entra muito também o conhecimento de estatística, conhecimento de, beleza, como é que eu trato esse dado? O engenheiro conhecer essa parte, a gente acaba abordando também, porque o engenheiro precisa entender, né, o que o time de analytics está pedindo, o que um cientista de dados está pedindo, para que ele consiga entregar o dado e falar, ó, esse dado aqui, eu não estou tratando, não estou entregando ele da forma que ele foi gerado, não estou dando viés, quem vai tratar viés vai ser quem vai enviesar o dado, vai ser o cientista, o analista. Ele vai dar o sentido para aquele dado, ele vai transformar aquele... Então, é importante que o engenheiro, ele não mudar, né, informar a frequência que o dado foi capturado, informar se o dado está deletado ou não, mas tudo é informação. Quem vai transformar esse dado em informação é quem está analisando. Então, esse mesmo dado para o time de marketing, ele tem um sentido. Para o time de financeiro, ele tem outro sentido. Ele pode trazer uma outra informação. Então, a gente acaba ficando no backstage, mas é muito importante a gente ter essa comunicação sempre aberta com o time de analytics, governança, né, que se você não tiver governo também, pense que você vai ter um monte de dado lá e vai virar um monte de sujeito. Você não sabe o que fazer. Eu preciso do dado X. Puta, onde é que está? Não sei. Então, a governança, a organização do dado é muito importante. Então, esse papel, o engenheiro conhecer as tecnologias que faz a catalogação de dados, que faz uma governança e que tem o self-service, né, para que o engenheiro não fique em ponto focal, não vire gargalo. Onde é que está o dado X? Só o engenheiro que sabe. Tem que perguntar lá para o Daniel, para o Vitor, né, porque eu não sei onde é que está o dado. Aí o Slack bomba, mas tudo tem um porquê. Então, a gente tem que usar a plataforma a nosso favor. A gente tem que fazer as pessoas, a plataforma trabalhar para a gente, não as pessoas trabalharem para a plataforma. Aí fica meio capenga. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado e é isso que a gente tenta passar aqui. Como é que a gente consegue, com engenharia, passando as ferramentas de arquitetura, mostrando, né, que você tem a opção de trabalhar isso in-house, on-premises, construir a máquina, você cuida. Eu vou para uma nuvem. Só que na nuvem eu quero usar isso, quero usar uma arquitetura IaaS, onde eu só uso as máquinas ali, mas quem vai aplicar a atualização, se a máquina caiu ou não, isso é tudo o time da empresa ali, que está cuidando daquela infraestrutura. Ah, não, mas eu não tenho um time suficiente para cuidar disso. Eu não quero gastar com isso. Eu sou uma empresa financeira. Eu não sou uma empresa de tecnologia. Então, vamos usar a nuvem ao nosso favor. A nuvem ela fornece esse conhecimento, essa plataforma, para que eu não tenha que ter um time de tecnologia avançado em banco de dados, um time de tecnologia avançado em DevOps. Eles já entregam esse produto pronto. Mas como é que eu tomo essa decisão? De ir para IaaS, para ir para PaaS? Ou, eu tenho uma URA aqui, eu preciso capturar tudo que é conversado ali no canal ali do meu saque e armazenar esses dados. Só transcrever o áudio para... Eu vou criar um modelo para fazer isso, né? Mas não compensa eu contratar um serviço da Google, um serviço da AWS, uma Alexa da vida, para que faça isso para mim? O Watson lá na IBM, tem o Google que faz o speech to text. Então, isso já tem pronto. E é muito melhor eu contratar e pagar ali por aquele serviço do que eu criar do zero. Eu vou gastar muito mais. A ideia do colaborativo. Exato. E Daniel, meu curso o engenharia é muito técnico. Tá certo, mas por mais que eu sou um gestor hoje, mas muitas vezes eu estou conversando com o time técnico. E se não fizer sentido o que eles estão falando para mim, se eu conhecer, eu vou tomar uma decisão errada. E muitas vezes você tem que ter o voto de Minerva ali
e saber que aquela pessoa que a pessoa está falando faz sentido ou não. Então, a gente acaba passando com essa base, esse conceito, esse mão na massa, esse hands-on. Se você seja um gestor, um diretor, um gerente, ou um analista, um especialista, um engenheiro sênior, mas que você consiga, você saiba a dor de fazer aquilo, saiba como fazer, né? Ou tenha um direcionamento para, pelo menos, conseguir contratar a pessoa e saber que aquela pessoa está fazendo é o que você está esperando, é o que foi pedido. Então, acho que a gente tenta passar muito isso no curso, né? Colocar as ferramentas, o conceito, quais ferramentas aplicam esse conceito, para que quando você for escolher uma plataforma, você consiga escolher a plataforma que vai aplicar o conceito que você sabe que faz aquilo, né? E muitas vezes muda só o nome, mas você tem um Kafka, paralelismo, a AWS vai ter seu serviço, a Azure vai ter, entrega a mesma coisa, só que com nomes diferentes. É claro que tem preços diferentes e propostas diferentes também em determinadas situações, mas você tem que saber avaliar isso. Um pouquinho, né, da parte de isso, só um comentário que é que se conhece. Pessoal, boa noite. Daniel não trocou de roupa. É o Vitor. Aqui a câmera. Estou olhando o projetor. A importância desse conhecimento, né? Às vezes a gente procura saber, sou especialista em negócio, para que eu vou saber o conceito do Big Data, para que eu vou saber essa parte mais técnica, né? Às vezes você tem uma aplicação, tem algum comportamento dentro da sua empresa, que você está sentado em cima de um tesouro. Então, você saber o conceito disso, não para você executar também, né? Mas para você também saber pedir, saber chegar lá, não, eu sei que eu tenho uma log de uma aplicação que mostra o comportamento do cliente que resolve a dor de um fornecedor, resolve a dor de um outro cliente, que pode diminuir meu custo. Então, você tendo entendimento dessa arquitetura, dessa engenharia toda, né? E buscando conhecimento de analytics junto com a parte de estatística aplicada, você consegue, às vezes, resolver um problema, gerar um produto, identificar uma fraude e fechar uma torneirinha que está vazando ali no seu orçamento, Mas A gente quer dar uma aplicação, falar algum case, alguma coisa legal que você fez na Via Varejo, sem entrar no detalhe, falar não técnico, né? Que coisa legal que o arquiteto e engenheiro faz para a Via funcionar. Via Varejo, todo mundo conhece, né? O que será que o engenheiro, né, tem que estar trabalhando na retaguarda para, por exemplo, uma grande empresa Via Varejo trabalhar no Black Friday, né? Será que é fácil a gente ter, de repente, uma Via Varejo? Vende fogão, vende geladeira, vende tanta coisa. E o que o time da engenharia e arquitetura tem que se preparar frente a um desafio desse? Tem que aumentar, né, escalar a quantidade de máquinas e derrubar e tomar conta, porque nem pode gastar demais, mas também não cai, não pode cair. Então, não quero que fale segredo de negócio, só para que o pessoal que está nos assistindo tenha uma ideia. O que será que o engenheiro tem que fazer lá ali atrás do arquiteto para uma grande empresa operar, por exemplo, uma venda do e-commerce? Bacana. Bom, acho que tem alguns cases que a gente acabou trabalhando, porque às vezes fica muito focado, né? O analytics cria o produto de dados, né? O cientista de dados faz um modelo que cria um score, se você é um bom cliente ou não, se você é um bom merchant ou não. Então, às vezes, o time de engenharia consegue criar produto de dados. O que seria um produto a nível de engenharia, né? Falando a nível de varejo. Agora sim. É um áudio vazando. Eu acho que é a Ana. Com a mamãe? Eu acho que é. Abriu o áudio, estava querendo que ela abrisse, agora abriu. Deu certo, dona Ana? Agora deu. Daqui a pouco você vai falar com a gente. Bom, falando de produto de dados para engenharia, muitas vezes organizando dados. Acho que abriu de novo. Boa. Eu, como engenheiro de dados, cuidando de uma parte de engenharia, o que eu penso como produto de dados ali de engenharia? Fornecer um webhook, né, onde eu consigo fazer um enriquecimento de dados em tempo real, informar o nosso cliente, entregar o dado do cliente enriquecido com valor. Falar que ele passou um cartão dele ali com uma fraude. Eu pego lá o resultado do time de engenharia, junto essa informação e disponibilizo em real time. Isso é um produto de dados que a gente pode comercializar e, às vezes, monetizar. Entendeu?
às vezes não, muitas vezes, né? Porque às vezes o dado é do cliente, mas você fala, ó, a primeira consulta é sua. Se você precisar de novo aqui, agora eu te entreguei o dado. Uma vez, se você precisar de novo. Então, dá para, dependendo do contrato, da estratégia comercial, a gente consegue comercializar isso, consegue monetizar isso. Teve um case do Rafa, um dos professores nossos aqui, que ele fez numa empresa de varejo, inclusive foi para atender uma Black, que ele consegue capturar uma venda em real time. Então, é o trabalho da engenharia. Capturei essa venda em real time, lá tanto no site quanto na loja, sistemas bem distintos. Então, um era mainframe, o outro lá da IBM, o outro era SQL Server com .NET, com várias outras tecnologias. A gente capturava essas vendas, fazia alguns enriquecimentos, eu falava, ele está saindo, pegava o valor do frete, via qual que era o local, né, do CD que aquele determinada mercadoria sairia e conseguia até fazer uma margem. Ó, esse produto a gente está conseguindo uma boa margem porque ele está saindo do CD de Jundiaí, está saindo do CD de Curitiba, lá do Paraná. Então, a gente conseguiu fazer dessa informação, já pegando, às vezes, uma isenção fiscal, pegando a parte, tudo isso em real time e dando uma informação comercial. O que ajuda a informação comercial? Pô, eu consigo dar um desconto maior. Isso em real time. Eu consigo fazer uma proposta ali e fazer uma estratégia, botar alguma coisa na Globo e fazer. Então, você dá informação para o time comercial tomar decisões estratégicas para a companhia. Outro conceito do Big Data, né? Dar valor para o dado no momento que o dado Sim. Não adianta nada, né? Você ter o dado e não conseguir saber que o cliente quer comprar uma bicicleta, o cliente está passando na sua loja e você sabe no dia seguinte, né? Faz o processamento batch. Perdeu o valor, perdeu a venda. Porque ele vai comprar lá no concorrente. Outro case também bacana de engenharia, a gente estava no meio da Black também, no momento, começou a baixar a venda, e a gente percebeu lá pelos logs que estava com a aplicação que calculava o frete estava com erro para determinadas situações. Só que a mensagem do erro vinha toda desestruturada, vinha lá no log, a gente capturava, a gente tinha que aplicar um parse, separar aquela mensagem de erro, separar qual que era o produto, e a gente conseguiu montar naquele tempo ali uma versão que falou, esses produtos aqui estão no programa de cadastro. Então, isso numa Black, no momento de execução, tem muito valor. Então, a gente não era nada pensado, a gente usou uma estrutura que a gente tinha para conseguir ter esse site e falar, ó, está com problema de cadastro aqui. Então, acho que em algumas horas a gente conseguiu resolver e normalizar as vendas. Então, a gente fala de varejo, é muito complexo, porque a margem é muito baixa. Então, tudo é monitorado. Quantas pessoas tem no site, depois tem aquele funil de vendas, em que momento. Então, baixou qualquer coisa, o time de dados estava lá no War Room para saber o que estava acontecendo. Então, tem várias situações que dá para a gente utilizar. Webhooks que eu falei, né? Fazer a venda, fazer um enriquecimento em tempo real e fazer um webhook para que o cliente tenha de uma white label ali e consiga ter essa informação em tempo real e fazer uma ação de marketing ou falar para o cliente dele, ó, sua venda aqui está com uma suspeita de fraude, é isso mesmo? Então, tem vários produtos com dados que a gente consegue criar, né, a partir da engenharia e muitas vezes em conjunto com o time de ciência de dados. Mas, às vezes, só a engenharia dá, né, para entender, para criar um produto. Gera muito valor, né? O Vitor falou lá, eu quero usar uma bicicleta ali. A gente consegue saber que no carrinho de compra você tem interesse, tem um lead muito forte, você tem interesse de comprar um liquidificador, né? Mas você botou no carrinho, é uma intenção muito forte. Isso ajudou a gente muito na pandemia. E os vendedores que estavam em casa, lembra, me ligou assim, cara, você que fez isso? Pô, agradecido demais, porque a gente conseguiu capturar essa venda e falou, tem pessoas que querem vender, que tá precisando, telefone, me liga no Zap, aquela estratégia. Isso tudo pegando o quê? Capturando dado de um carrinho de compra em real time, e era um volume muito grande. Imagine o Brasil inteiro colocando o produto no carrinho, comprando ou não comprando. A gente identificava que aquela venda não fechou e gerava um lead. E só entregava isso em vários canais, né? Então, enriquecia com outra base de cliente. A gente falava, ó, tem esse cliente, tem esse... Omnichannel. A gente conseguia integrar o cliente no mainframe com o cliente online. E isso no Data Lake, a gente tinha essas duas bases, pô, para mim virou tudo arquivo. Eu tirei a barreira de tecnologia. E o Data Lake faz isso. Jogou o dado no Data Lake, ele tem o mesmo, por mais que tenha, um chegou em um JSON, um chegou no CSV, quando a gente trata, passa pelas camadas, a gente deixou tudo no mesmo contexto.
Aí dá para fazer aquela capivara da Constituição Federal, né, da Receita, né? Deixa eu ver aqui. Mas é possível isso por causa disso, porque você quebrou a barreira, você trouxe a informação tudo para o mesmo Às vezes os contexto. dados sozinhos não tem valor, né? Você consegue Exato. juntar e fazer, mesmo assim, Exato. em ordem diferente. Exato. Viu o que eles estão falando? Tem dado interno, dado externo, dado em todo lugar. Então, se você não tem esses super profissionais que têm esse super poder de juntar todos os dados e ver o que está acontecendo, imagina, operando um varejo em tempo real, quanta coisa acontece e quanto problema. Dados. Outro dia eu vi uma reportagem que mau uso do Big Data no varejo gera perda de trilhões de dólares para o varejo mundial. Ele acabou de dar um exemplo. Perda. Você imagina que fica parado um log, um arquivo, você não lê rapidamente e não toma ação. Então, você está em plena ação de venda. Se você não fizer imediatamente, não vai dar. Né? Quantos de vocês já não passaram por isso? Ah, você quer comprar uma geladeira, você está ali na internet pesquisando. Quem tem time de engenharia de dados, na sequência já vai te impactar no Facebook, onde você estiver, já vai te pegar, vai te ligar. E quem não tem, depois de 3 dias, lá no sábado, lá pela terça, quarta, vai receber o e-mail marketing do produto, já era. O cara que está comprando naquele momento, terça-feira já é tarde demais. Ou seja, mau uso gera perdas de trilhões, bilhões, dependendo de onde está. Em todas as áreas, né? Falamos exemplo de varejo, mercado financeiro, área médica, agronegócios. Todos os profissionais de todas as áreas têm que ter essas habilidades. Alguns colegas vão trabalhar fortemente na camada de arquitetura e engenharia, que é mais duro, mais pesado, mas eles amam o que eles fazem. Outros vão trabalhar na área da ciência, trabalhar aquilo com mais peso, ou todo mundo tem que trabalhar em analytics. Analisar dados, estatística aplicada é uma habilidade que todos devem, não e precisam resolver. Nosso curso de pós-graduação também está para começar, né, pessoal? Já estamos com as últimas vagas, tanto da pós como MBA. É um curso de 360 horas, está começando agora, já finalzinho desse mês, e o MBA também. Então, a gente tem aí vários produtos para atender várias necessidades. E agora eu quero saber perguntas. Quem vai fazer perguntas para nós? Perguntas. Quem tem perguntas que gostaria de falar para conhecer mais um pouco sobre essas carreiras lindas, né? De engenharia e arquitetura de dados. Esses cases vão ser abordados durante as aulas, né? Faz total diferença. Só a aplicabilidade você não vê só a parte teórica, né? Você vê o dado sendo aplicado. Exato. Esses estudos viram uma chavinha. Exato. Quer contar algum exemplinho também, como o professor Daniel contou, esse pequeno exemplo aí que descobriu um log parado? Eu acho que eu gosto muito de trazer uma experiência de dentro de sala, né? Que, antes de mais nada, eu sou ex-aluno, né, do MBA de engenharia. Então, a gente abordou dados altamente valiosos ali, né, para as empresas, né, valiosos que eu digo assim no seu conceito, né, não devidamente mascarado, fotografado, nem falando de segurança, mas assim, que deu uma visibilidade do mercado, como que eu aplico essas tecnologias, que eu vim da área de sistemas, né, para fazer a parte de MBA, isso me expôs para o mercado e falou assim, não, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer. Trabalhamos, por exemplo, dados de um aplicativo com histórico de pedidos. Cara, a gente via o nosso modelo de negócio gerando valor. Então, com isso, se eu estou buscando uma recolocação no mercado, eu conseguiria bater na porta daquele aplicativo e falar, pô, eu sei trabalhar seu dado, eu sei trabalhar o seu produto. Então, já entraria com um pleno ali atuando no mercado. Então, você não... É uma das dúvidas que abordam, né? Como que eu me recoloco no mercado para dados? Eu vou entrar muito júnior? Tudo depende da sua caminhada dentro do curso. A gente vai te dar todo o know-how para você sair um engenheiro, um cientista de dados, até com uma senioridade, né? Dado o volume de informações de cases que a gente aborda, e todos os professores são professores de mercado, não estão ali só aplicando a teoria. Eles estão vivendo isso no seu dia a dia. Às vezes, eles estão trazendo um conhecimento de um problema que eles estão passando no dia. Então, a informação está muito fresca. Então, as tecnologias que são abordadas estão sempre atualizadas, porque a gente sabe ali no momento que
não faz mais sentido essa tecnologia. Então, se tiver uma mudança, vai ser no momento do curso ali, já vai... Ó, Já muda a grade. Né? Um exemplo que o Vitor estava falando, eu até emendando uma resposta do que eu vi ali, que tem TCC na MBA. Sim, tem TCC. E eu participo de algumas bancas, e teve teve um aluno que ele montou e queria até comercializar. Foi bem legal. Exato. Ele montou um modelo para identificar a asepsia e quando tem o óbito. Então, ele tinha uma base de registro de óbitos e não óbitos, e conseguiu identificar a asepsia nesses óbitos. Ele conseguiu lá acertar lá, não vou lembrar certo, mas era mais de 50% com certeza, porque apresentou lá no modelo, e ele conseguiu identificar que a chance, né, de vir a óbito, calcular um percentual lá de chance de vir a óbito daquele paciente, no momento que ele chega, numa triagem. Então, ele conseguiu fazer ali um modelo, e foi um TCC muito legal, né, que ele ficou muito empolgado, e ele era da área da saúde e conseguiu, com essa base, fazer alguns modelos nesse sentido. E ele não era, né, cientista de dados, ele não era. Até perguntei para ele, mas você já tinha conhecimento de dados? Como é que você chegou? Não, foi tudo com as técnicas aplicadas aqui. Então, acho que para reforçar, por que a gente pede um TCC? O TCC é o momento que a gente consegue falar para o aluno, cara, pega tudo que você viu aqui no curso e aplica. Tá? A gente fala, bom, consegue trazer algo que você trabalha? Muitas empresas precisa assinar NDA, tem dados sensíveis, tudo, nem... Tá? Então, a gente fala, bom, consegue pegar ali e gerar algum dado, pegar dado do Twitter, fazer um web crawler ali e gerar uma empresa fictícia. Então, a gente consegue ter esse jogo de cintura, né? Mas, claro, se você está numa empresa, se você já tem algum problema, queira e já está aprendendo, então usa esse benefício, né? Porque, às vezes, você pode usar esse próprio TCC para evoluir na empresa, para fazer uma transição de carreira, usar esse TCC como um portfólio. Né? Olha, tem o seu Git, tem tudo ali, você vai fazer uma apresentação, eu fiz esse modelo, tanto de acerto, passou por uma banca avaliadora, então o TCC é o momento ali que a gente tem do aluno de fato falar, ó, bom, é individual, faz aqui e a gente só pede aquilo que foi passado. As aulas são gravadas, o aluno consegue voltar, tem o material de sala, então é possível, né, criar um produto de dados. E é o que a gente pede no TCC. Né? Exato. Dá todo o suporte pro aluno. E o TCC não é aquele TCC chato, eu sou professor da USP. Lá é o seguinte, você pega o trabalho do aluno, primeiramente você põe em pé. Se parar em pé, lê. Se derrubar, já nem lê. Já tem que ter peso para parar de pé. Aqui não, é business. Você vai ter que ter um banco de dados que você se interessa a trabalhar, você vai rodar toda a modelagem, fazer o arcabouço e vai apresentar como se fosse um PowerPoint executivo. Imagina que eu sou aluna, eles são os diretores, eu vou vender o meu peixe para eles. Então, é um TCC de business, e se você vai ter um conjunto de pessoas que vão te orientar nesse TCC, então você não estará sozinho. Um colega fez uma pergunta de negócio aqui que eu achei legal. O Norberto, quanto a LGPD impacta o uso dos dados pessoais nesses ambientes? Então, quando você vai fazer qualquer projeto que tem dado de pessoa, a primeira coisa que você tem que ter é um corpo jurídico forte que vai te dar a base jurídica. Então, por um exemplo, que fosse via varejo, eu estou vendendo uma geladeira. Tem uma abertura na lei de proteção de dados que é assim, legítimo interesse. A Alessandra Montini está agora navegando na internet, ela quer comprar geladeira. É legítimo interesse. Então, eu posso ofertar para ela, eu posso rodar esse modelo, porque ela quer comprar. Agora, daqui uma semana, eu já não sei se ela vai querer. Então, eu já não poderia fazer isso. A menos que ela tenha tido dados consentimentos. O cliente tem que dar consentimento explícito. E muitas vezes ele já deu. Ele instala o WhatsApp, ele instala a Face, ele instala tudo quanto que é coisa naquele celular dele. Então, será que ele já não deu autorização para receber propagandas? Então, é isso que o advogado vai ver. Se ele precisa da autorização, em que momento ele precisa ou se ele já tem, tá? Mas ninguém vai operar grandes modelos sem estar amarrado na lei. Jamais vai fazer uma coisa fora da lei. Quais linguagens são ensinadas no MBA? Então, é assim, nós temos 4 cursos aqui. Pós em ciência de dados, pós em engenharia de dados. MBA em ciência de dados, MBA em engenharia. Mas, então, vou falar, o kit de engenharia. Aluno, vou fazer de conta, aluno pós MBA, só um exemplo. Então, eles estão na mesma sala, porque a primeira parte, onde nós vamos ensinar ciência, engenharia e arquitetura é igual. Então, o professor Vitor está lá estudando pós-graduação,
estudou engenharia, ciência, arquitetura, terminou. O professor Daniel está junto. Então, a parte específica é igual, termina e segue o MBA. Então, a primeira parte é igual. Para outro grupo, faz de conta que João, que está aqui, ele é um aluno de pós, eu sou de MBA, agora de ciência de dados, de inteligência artificial, né? Ciência de dados vai tomar conta da inteligência artificial. Legal. Então, ele está na pós, vai ter aula comigo 90 dias letivos, são 360 horas. As primeiras 360 estamos juntos. Terminou a pós, vai embora, e aí eu vou terminar as 200 horas que faltam para o MBA, tá bom? Então, esse é o ponto. Então, pós e MBA, parte específica. E qual é a linguagem, a arquitetura? Com relação à parte de inteligência artificial, né, que é a parte de ciência de dados, nós vamos trabalhar com R e Python, tá? Então, aluno que vai fazer MBA, mas da família de ciência de dados, pós-MBA, família de ciência, R e Python. Agora, os alunos que estudarem engenharia de dados, dá uma palhinha nas tecnologias. Vão estudar Python, com certeza, na parte da ciência, e dá uma palhinha de... Eles não podem dar muita palhinha, porque já é complexo de explicar. Tá? Então, pouquinhas palavras de tecnologia. Linguagem de programação, a gente foca no Python, tá? A estatística, na ciência, a gente dá uma passada ali no R também, mas a ideia é que você saia bom aqui em uma tecnologia, né? em uma linguagem. Então, Python, como diz o Amaury, é o bad boy aí da parte de engenharia e análise de dados. Mas com relação à engenharia de dados, a gente passa por Git, a gente passa por Docker, Kubernetes, containerização, tudo do Docker em si, montar esses ambientes, né? E tem as ferramentas que a gente trabalha, que é NiFi, Trino, Spark na sua totalidade, né? Spark Core, Spark SQL, Spark Stream, que mais? Airflow. Então, tudo que você tenha para montar uma stack ali de processamento orquestrado, né? Você pode usar tanto o NiFi quanto o Airflow para processar dados. Spark, tem Databricks e Spark com Kubernetes. Virtualização de dados com Dremio, né? Visualização de dados com Power BI. Então, a gente passa por todas e dá uma pincelada também com relação à nuvem, né? A gente não se especializa no nome específico, mas fala um pouquinho da AWS, fala um pouquinho de Azure. Vai aprender a criar um cluster. Então, a ideia é que você tenha o conhecimento de montar uma stack, seja ela open source, né, ou plataformada aí num PaaS aí da vida. Professor, o Roberto quer saber onde pode ser aplicado o conceito de mesh. Estou bonitinho esse nominho? Data mesh. Onde pode ser aplicado o conceito de data mesh? Tá, data mesh é um conceito que ele pode trabalhar com data lake também, né? O data lake não deixa de existir com data mesh. A ideia do data mesh é você não ter time especializado de dados centralizado, né? E você ter domínios de dados e falar assim, ó, você que gera esse dado, você é o responsável por ele. Você só tem que entregar ele e todo mundo ter uma organização ali. Então, aí a governança fala muito forte e você consegue integrar essas informações, por exemplo, no Data Lake. Aí o Data Lake não deixa de existir. Mas a curadoria, né, quem vai gerar, administrar aquele dado e falar se aquele dado está bom ou não, vai ser o domínio de dados, né? O que eu quero dizer com isso? Então, eu tenho minha equipe, minha squad de payments. Todo dado que as aplicações geram ali, o dado que ela gera vai ser de responsabilidade de payments. Eu tenho a squad de chargeback. Todo dado gerado em chargeback, né, e entrega, delivery, e a tecnologia utilizada vai ser dele. Então, quem vai falar para mim que aquele dado está bom ou não, vai ser o engenheiro de dados. Então, você distribui, você descentraliza e entrega a responsabilidade. O Data Mesh é um conceito que, respondendo a sua pergunta, você pode aplicar, mas como você vai aplicar vai depender muito da comunicação que você vai ter dentro da empresa, como é que você vai conseguir chegar nessas pessoas e falar, beleza, como é que a gente consegue falar, a partir de uma diretriz, falar na mesma língua? Como é que a gente consegue o time de chargeback pedir para payments o dado, como é que você vai entregar? Então, essa arquitetura tem que ser muito bem pensada, né, e conversada, e governada, principalmente. Perfeito. Estou gostando, o pessoal está se animando. Olha o Alisson perguntando, prof, dá uma lida aí. Em suma, que primeiro nós vamos responder o Alisson, tá?
Leonardo, daqui a pouquinho nós respondemos a sua, em suma. Na realização de coletas, a exemplo, web scraping, para empresas que não possuem servidores próprios e sim terceirizados, seria mais assertivo trabalhar mais empaticamente na limpeza e enriquecimento em memory antes de upload em um local de armazenamento? Sacrificando pré-processamento e processamento, uma pergunta. Ou imputar este dado na sua íntegra em um data lake e não realizar o processo de transformação e limpeza, sacrificando o armazenamento. Tá? Quando você está capturando o dado e transformando, fazendo um ETL, né? E carregando no final ali, né? Porque a ordem das letrinhas aí muda bastante, né? Aí você muda até o conceito. A ideia do Big Data é você capturar o dado porque você não sabe capturar o dado na sua in natura ali, na sua totalidade, para conseguir analisar, de fato cruzar, entregar esse dado para quem realmente sabe. Pô, essa informação aqui, eu não sabia que era importante. Eu falo por mim, tá, isso. Perder dado é muito dolorido. Então, porque você tá fazendo uma análise e você percebe que você não tem um dado que você, na captura, você excluiu. E quando chega no negócio, fala, pô, cadê o dado aqui? Um exemplo, né, no CDC, você não levou o timestamp da alteração do dado. O primário, já havia acontecendo. E você fala, pô, eu precisava dessa informação. Ou apenas o delete, né? Você fala assim já aconteceu também de eu não levar a informação do deletado. Quando o dado era deletado na base, na sua origem, simplesmente não levava para as outras camadas. E claro, para questão de espaço, você acaba limpando algumas coisas que acabam se tornando algum lixo para você não ficar pagando um storage muito grande. Mas aquela informação, o deletado é uma informação, né? É uma informação de auditoria. Pô, eu não tenho dado deletado, não poderia ter dado deletado na minha base, mas alguém foi lá e deletou. Pô, isso aqui gerou para mim uma informação muito ruim. Por quê? Eu gerei uma inverdade lá no negócio. E aquele dado que estava faltando deu uma diferença nos números. Então, pô, se eu levasse esse dado e deixar para quem seleciona, eu quero ver o deletado. Você querer ver o deletado é uma informação. E quem decide isso muitas vezes é o negócio. Então, acho que é uma questão de estratégia, tá? Primeiro. Por exemplo, eu entendo perfeitamente. Pô, isso aqui eu tenho certeza, eu conheço o dado, é um monte de número, não vem dado, eu conheço. Então não traz, já nem leva. Mas realmente, por quê? Você vai estar armazenando lá, por mais que é um JSON, quando você armazena o atributo nulo, ele ocupa espaço. E isso, na prática, é muito ruim, né? Principalmente quando você vai tratar a nível de um NoSQL da vida, levando isso para um bom, etc. Mas você está ocupando espaço. E espaço na nuvem, por exemplo, é dinheiro que você gasta. Então, se você conhece, está seguro disso, não traz. Mas, por padrão, eu falo, traz tudo e depois a gente avalia se o dado vale ou não. Até mesmo porque, na engenharia, como a gente acaba trabalhando, é uma área cross, que eu digo que é cross? Ela trabalha com FinOps, ela trabalha com marketing, ela trabalha com a logística, são muitos assuntos. Então, você conhecer tudo é muito difícil. O bom é que o engenheiro de dados acaba sendo um fofoqueiro ali, né? Sabe de tudo que está acontecendo na empresa. Mas, às vezes, fica um pouco superficial. Os dados da empresa. Porque normalmente você está nos war rooms, nos problemas, e você está precisando capturar. Eu preciso do dado. Exato. Então, é muito nesse ponto. Por favor. Não, por favor. Não, fica na paz. Nós somos uma empresa verde, estamos na sustentabilidade. Mas respondendo a questão de estratégia. Se respondeu, Alisson, ok, não pergunta de novo, hein? Aproveita essa consultoria gratuita do nosso time de excelência. Olha que pergunta boa. Essa pergunta eu gosto. Quais são... Ai, que legal, Alisson. Pena que você não veio aqui tomar um café conosco, hein? Tem café aqui, tem Carolina, docinho que nós compramos. Próxima vez você vem encontrar os monstros pessoalmente. Quais são as ferramentas de estatística abordada e qual o diferencial do MBA Data Science na FIA, tá? Então, vamos lá. Quais são as ferramentas? Nossa grade, como eu falei, é a grade mais completa do mercado, tá? Eu sou professora da USP, então, assim, eu garanto toda o conteúdo do nosso curso, né? Nós vamos trabalhar análise exploratória de dados, explorando bem esse dado. Depois, as principais técnicas de analytics. Vou te contar as principais. São os modelos de projeção, séries temporais, regressão linear,
técnicas de segmentação, várias formas de clusterização, cluster análise, classificação, vamos trabalhar com a logística, vamos trabalhar com a árvore de decisão, nós trabalhamos com credit scoring, fazemos toda a modelagem de crédito, análise de cesto de compras, análise de rede de compras, cesto de compras, né? Análise de redes sociais, análise fatorial, o market basket. Então, essa é a parte de estatística com analytics. Depois nós entramos com muita profundidade na parte de machine learning e deep learning, onde nós estudamos os dados estruturados e os dados não estruturados. Usamos R e usamos Python. Então, nós trabalhamos toda a metodologia, as aulas com cases reais, e durante o curso você vai ter os projetos, tá? Então, o nosso MBA Data Science, para você ter um MBA, você tem que ter matéria de business, ok? O nosso MBA tem 560 horas, é uma grade grande, onde eu tenho a parte de Data Science, que é a parte de inteligência artificial que eu falei, e no módulo de MBA, de Master in Business Administration, na parte de Master, nós temos marketing digital, People Analytics, macroeconomia, microeconomia, finanças, sustentabilidade, ética, ecossistema de startup, lei geral de proteção de dados. Então, a gente dá todo este arcabouço de business para que o aluno tenha a parte técnica e a parte gerencial. Quando você tem as certificações internacionais, a gente tem AMBA, certificação AMBA, os auditores vêm verificar se você é um master de verdade, porque um master de verdade tem que ter matéria de business. Ah, professora, eu não quero ter matéria de business, então não é um MBA que você tem que fazer, é a pós em Data Science. Então, o aluno que faz a pós em Data Science vai estudar 360 horas cheinhas, recheadas desse conteúdo profundo de estatística aplicada, de machine deep. E a FIA, né, o Labdata, tem muitos diferenciais. Eu estou aqui no presencial na Paulista, tem uma convidada aqui. Aqui é um ambiente super gostoso, vocês estão vendo um pedaço daqui, né? É um ambiente gostoso, máquinas aqui de última geração, tem uma arquibancada aqui atrás, um auditório onde a gente faz os eventos, fazemos os hackathons, tem sempre um professor dando aula e um professor assistente tomando conta, tá? Professor aqui, assistente. Quem está no EAD ao vivo e depois, não gostei, quer ir para o presencial, se tem vaga, a gente faz a transferência. Quem está no presencial e quer ir para o EAD, a gente transfere. Então, tem portabilidade no curso desde que haja vaga. Todo o EAD é ao vivo, não é aula gravada, é ao vivo. Igual aqui, fala com o professor, igual estamos aqui, ó. Fala comigo, eu vou te responder, tá certo? A gente vai falar com você. Essa aula é gravada na biblioteca digital. Fica na biblioteca. E durante todo o teu curso, você pode consultar. Diferencial, né? Qual é outro diferencial que eu tenho? Tem plantão de dúvida semanal. Quem vem para o Labdata, pessoal, aqui é centro de excelência, é que quer estudar. Eu não quero estudar muito, então não vem para cá. Porque se você teve aula, você não entendeu, plantão de dúvida. Teve aula, não entendeu, plantão de dúvida. Então, para você ser um engenheiro, um arquiteto renomado como os irmãos Castro, tem que estudar para caramba. Não é chega atrasado na aula, sai mais cedo, guarda o computador e acha que vai operar via varejo. Você não vai operar nem a cozinha da sua casa. Não vai. Não tem como, né? Então, então a gente dá este diferencial. Professor, exercício, trabalho, etc., biblioteca digital. Acho que eu não esqueci de nada. Só complementando, a parte de tecnologia também, na parte de ciência de dados, vai focar em grande parte das principais bibliotecas do Python, né? Então, você vai ver scikit-learn, Keras, Pandas, MLlib. Então, com relação às ferramentas que é mais utilizada no mercado, vocês vão estar vendo aqui, e o bacana que é quase na sua totalidade open source. Exato. E assim, 9 em cada 10 alunos nossos, pessoal, 9 em cada 10 são promovidos. Como aqui é um centro de excelência e esse mercado é pequeno, então muitas empresas, quando querem contratar um bom profissional, vêm para cá. Eles próprios contratam. Então, nós temos muitos professores da engenharia e arquitetura que eles vão levando, né? A Natura, praticamente, todo o time lá de arquitetura e engenharia veio daqui. Então, as grandes empresas importantes, vêm capturar, não é? Fazer entrevistas com os nossos alunos daqui. Então, eles já saem quentinhos, né?
Os cursos, como eu já falei, o MBA tem 560 horas, é um curso de mais ou menos 2 anos, vocês perguntaram aí para nós, tá? Após, são 360 horas, o próximo slide bonitinho. 9 em cada 10 são promovidos ou mudam de emprego, né? Promovido, porque assim, é quântico. A diferença entre o aluno labdata e não aluno labdata, pessoal, nas empresas é gritante, tá? O aluno que vem, quer estudar, quer chegar lá, ele chega. Aqui não tem como. Nós somos igual ao exército americano. Eu não largo o companheiro para trás. Não largo. A não ser que ele quer ficar lá. Ah, eu não quero, né? Quero chegar atrasado, quero colar aqui. Aí ok. Mas se ele quer, e aí vai, né? Os professores com sólida formação acadêmica, experiência de mercado sólida. Você chega aqui e fala com o Daniel, você desmaia, fala com ele. Ele sabe tudo, fala. É infinito, sabe? Assim, a enciclopédia, né? Os irmãos Castro é infinito. Então, temos a experiência acadêmica, claro, eu sou professor da USP, só que a parte prática pesa mais. O que adianta ser nerd, livro, vamos derivar, álgebra linear? Tá bom, sobe um banco de dados aqui, eu não sei fazer. Não é isso, aqui é prático, mas não é prático do facinho, é prático, vamos resolver um problema ali, né? Número limitado de alunos por turma, também é diferencial nosso, tá? Eu trabalho com 100 alunos por turma no máximo. Tem muitas escolas em São Paulo que estão rodando 500 a 1.000 alunos, tá? Eu trabalho máximo 100. E a cada 50 alunos tem um assistente. Então, se eu estiver dando aula para 100, estou eu dando 100 e faz de conta que estaria 2 ali no WhatsApp e chat retaguarda. Cada 50 tem um. Então, se tem 100, um professor dando aula e 2 ali no monitoramento. E esse modelo está bem testado e funciona, tá? A gente consegue garantir bastante. Acho válido também a parte de network também. Né? A FIA ela acaba tendo vários segmentos de mercado, né? Bancos, varejo, fintechs, e na sua totalidade. E essa troca de informação, né? Porque a solução que você aplica numa empresa, você não consegue aplicar em outra. Ou, às vezes, não é igual. Tem as suas adaptações. E essa troca que você tem em outras áreas é bem interessante. Você vê que a técnica é a mesma da solução. Né? Exato. Muito bom. Como nós falamos, né, temos agora as turmas que vão começar agora, são 100% ao vivo. Gente, 100% ao vivo. Eu estou falando que são 560 horas, 560 horas ao vivo, nada gravado, até fica, mas é bate-papo, conversa com os professores, atividade em grupo, atividades práticas, tudo em tempo real, com alta qualidade. Com isso, posso depois ficar em casa, assistir a aula, rever, tranquilo, maravilha. Então, os diferenciais que vocês perguntaram. Nossas unidades. Ai, a Paulista, gente, eu amo! A Paulista é uma delícia, tá? Eu estou aqui na Paulista. Aqui nós estamos dentro de um co-work. Nós temos lá atrás, lá embaixo, e no final do prédio, nós temos uma praia na Paulista, tá? Aqui atrás tem uma praia com areia, com cadeira. Nós paramos aqui assistindo a Paulista. Cadê a praia? Aqui, olha a praia lá. Tá vendo aqui? Praia com areia. Aqui é o nosso laboratório. Então, é muito gostoso estudar na Vida Paulista. Eu adoro, ok? Eu adoro. Mas quando a gente está nos cursos presenciais, nós temos, a FIA tem 2 unidades. Unidade Paulista, onde estamos aqui, e temos também a unidade de Pinheiros. Então, vocês perguntaram diferenciais, tá aí. Agora vamos lá, tem mais uma pergunta lá para o senhor Daniel, uma pergunta no chat. Aqui. Duração do MBA, 2 anos, né? 560 horas. Jonathan está perguntando aqui, Daniel, usam PLN? Ele corrigiu para o pai. Não pai, né? Sim. Sim. Ele não corrigiu. Dino usa. É isso, Jonathan? É isso que você quer perguntar? O professor Dino usa nas aulas de Machine Learning. Mais alguma pergunta que querem nos fazer? Mais alguma pergunta? Quem está interessado em fazer essa área, pessoal, assim, eu acho que é uma área promissora, vocês não estarem estudando isso nem eles, né? O futuro está aí, o futuro é agora. Estão se começando a falar de inteligência artificial, está muito atrasado o mundo, o Brasil, então nem se fala. Então, assim, vai ter muita vaga, muita oportunidade, mas não é para todo mundo, são para os melhores. Não adianta estudar raso, ou você vai estudar com profundidade, vai disputar bola com esses caras, ou então vai dar ruim. Então, não adianta optar por uma escola ou mais barata, ou um curso com uma carga menor, ou um curso mais rápido, porque na hora do vamos ver, se você não tiver musculatura, você não vai sair do outro lado, né? A verdade é uma só,
e para todo mundo que quer estudar, a gente está em cima, e plantão, e prova, e vem estudar, e vem para a FIA, e vai para o Labdata, e a gente toca o terror, porque a gente quer o melhor de todo mundo, tá bom? O Jonathan respondeu para mim. Seria. Linguagem natural, exatamente. Linguagem natural, nós trabalhamos tanto na parte de machine learning como deep learning, tá? Vários tipos de linguagem natural, inteligência artificial, as mais modernas e mais novas aí, enfim. Então, para quem não veio, fica o convite, tá, pessoal? Venham aí na próxima vez, pensem com carinho, e se desejarem fazer Labdata FIA, não demora, já estamos nas últimas vagas, né? E as aulas vão começar agora, já nas próximas semanas. São 15 Analytics e 29 Big 15 Analytics e dia 29 os cursos de Big Data. Data. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar conosco? Quem está com o áudio aberto? Quem está com o áudio aberto? Deixa eu ver aqui. Ô, Norberto, você quer falar com a gente? Não está conseguindo? Será? Nós não te ouvimos, está microfonando. Fechou. Deixa, acho que foi sem querer. Foi sem querer. Então, tá bom, pessoal. Para quem está de casa, boa noite. Quem está aqui, nós vamos agora tomar um cafezinho, comer uns docinhos. Quem está aqui na Paulista, nós vamos agora fazer o nosso happy hour presencial. Pena que vocês não vieram. Então, nós vamos comer a comidinha de vocês. Tchau, pessoal. Até breve. Tchau, tchau, tchau.